Shalom, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Palavras que Edificam. Eu quero trazer para os irmãos a história do testemunho do ator italiano Pietro Sarubi. Esse ator, o Pietro Sarubi, ele fez o papel, o personagem Barrabás no filme Paixão de Cristo. E ele tem assim um testemunho fantástico. E ele conta a respeito do que aconteceu, né? Eu vou ler aqui o que ele fala sobre a sua conversão. Diz assim: o testemunho arrepiante do ator italiano Pietro Sarubi, após anos de vazio existencial, ele encontrou a fé graças ao papel que não queria ter interpretado. Quando era adolescente, o ator italiano Pietro Sarubi fugiu de casa para se unir a um grupo de circo e desde então girou o mundo tentando achar sentido existencial e preencher o vazio espiritual que o atormentava. Entre peças de teatro, gravação de comerciais televisivos e produções do cinema italiano independente, Pietro se destacou na comédia, mas nunca se livrou de uma sutil e persistente sensação de fracasso, já que o seu sonho era se tornar diretor. Mesmo em 2001, quando conseguiu um papel secundário em Capitão Corelli, filme de Hollywood, o vazio não se dissipou. As coisas começariam a mudar. No entanto, alguns meses depois, Pietro recebeu um convite para trabalhar com Mel Gibson, no que imaginou que seria um filme de ação. Nunca imaginaria que o filme se propunha a retratar a paixão de Cristo. Embora muito afastado da igreja, Pietro desejou naquele momento interpretar o apóstolo Pedro, não porque tivesse particular apreço pelo Santo Padre, mas apenas porque o valor a ser pago por dia de trabalho era mais alto. Não foi pequena a decepção quando o diretor lhe disse que o queria no papel de Barrabás. Foi o próprio Mel Gibson quem lhe explicou, porém, que Barrabás não era apenas um bandido. O rebelde Zelote tinha ficado muitos anos preso, fora torturado e levado ao limite do humanamente suportável. Uma frase de Mel Gibson bateu fundo no coração de Pietro. Barrabás tinha ido se transformando num animal, um ser embrutecido e sem palavras que só se expressava com o olhar. Era por isso que o diretor o tinha escolhido, porque Pietro poderia encarnar tanto o animal selvagem quanto no fundo do coração manter no olhar o brilho de um homem bom. Durante as gravações, Pietro Sarubi e o Zelote se fundiram um só. A cena avançava e Pietro encarnava os acontecimentos de tal forma que já nem atuava conscientemente. Quando as autoridades libertam Barrabás, escolhido pela multidão no lugar de Jesus, o bandido entra incrédulo e exultante. Fitava os poderosos e depois a turba com ironia. É quando desce as escadas e o seu olhar se cruza com o de Jesus. Foi um grande impacto. Eu sentia uma corrente elétrica entre nós. Eu via o próprio Jesus, declarou Pietro Sarubi, a respeito da força da cena compartilhada com o colega Jim Caviezel, intérprete do Cristo, ali condenado ao suplício horrível da morte na cruz. E foi naquele instante que a paz tão desesperadamente procurada ao longo de tantos anos finalmente lhe inundou a alma. Quando olhou nos meus olhos, os olhos de Jesus não tinham ódio, nem receio, misericórdia e amor. Em 2011, Pietro Sarubi relatou a sua impactante conversão no livro Da Baraba a Jesus, de Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. O ator italiano conta nessa obra para sempre a sua trajetória. Barrabás é o homem a quem Jesus salvou da cruz. É ele que representa toda a humanidade. Il Signore sempre di nuovo ci viene incontro attraverso gli occhi di uomini in cui egli traspare. Cioè c'era la risposta scritta
questa domanda che mi tormentava ormai da più di 6 mesi. Ed era incredibile perché sembrava scritta per me. Muito bem, irmãos. Então, o interessante a gente enfatizar é que ele estava fazendo o papel de Barrabás no filme, né? E tinha uma cena na qual ele teria que olhar para Jesus, que no caso o outro ator estava fazendo. E ele fala que o olhar de Jesus para ele, mesmo sendo um outro ator, né, representando Jesus, um filme, foi tão profundo, tão forte, que ele fala aí que ele passou meses, ele lembrava e chorava daquele olhar de Jesus, de amor, de misericórdia, de compaixão, e mudou a vida dele totalmente. Bem, irmãos, então se você foi abençoado por esse vídeo, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você compartilhasse para que outras pessoas possam ouvir da palavra de Deus, que você deixasse seu joinha e fizesse um comentário. Que Deus abençoe você poderosamente. Fique na paz.